Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, ou hoje o Lassan Skywalker. Estou aqui com um grande professor, amigo, o Hans Sapussolo, o nosso amigo aqui do Triunvirato, quando o Laicato contra os Salve amigos. Maria. Professor, se apresenta. Pois isso, professor Sapucaí, daí né, estão chamando de triunvirato, aí achei meio engraçado. Tá bom? E salve Maria a todos. Uma que fazer um breve comentário sobre a questão do juramento antimodernista. Para assim. Para quem não entendeu a piada, aqui no fundo, ó, as guerras sete vacantistas, o Laicato, o professor Hans Sapussolo, o Lassan Skywalker e o Dr. Yoda. Meu Deus. E quem é esse Darth Vader? Quem é esse Darth Vader? É o Darth Lord. Darth Lord. É o Darth Lord. É o Darth Ruffle. Darth Darth Ruffle. Ruffalo. Darth Ruffalo. Então, deixa eu colocar aqui na tela. A ideia é fazer um vídeo simples, viu, pessoal? Apresentar aqui o professor Sapucaia no nosso canal. Fazer uma leitura comentada do juramento antimodernista. É um juramento bem curto. E a gente vê assim, se tem algum fundamento para dizer que isso aqui é uma abjuração ou não, tá? Então, vou começar a ler e quando o professor quiser me interromper, pode ficar à vontade. O juramento antimodernista foi promulgado em 1910 pelo Papa São Pio X e todos os padres, bispos e professores eram obrigados a fazê-lo, até ser suprimido em 1967 por Paulo VI. Eu já acho interessante fazer um comentário aqui que, se todos os padres fazem, se todos os bispos fazem, se todos os professores das universidades, dos seminários católicos faziam esse juramento, então claramente é um juramento para quem já é católico. Afinal, não dá para se pressupor que todos os padres, todos os bispos, todos os professores eram apóstatas e viravam católicos, né? Tem um princípio, não só no direito canônico, mas em qualquer coisa, da especificidade. Ou seja, quando você pode fazer uma coisa com algo mais específico, você utiliza aquilo. Quanto melhor o instrumento, quanto mais específico, melhor é. Pode falar, professor. Pois é, o juramento antimodernista, como o senhor bem colocou aí, ele é feito para os clérigos e professores, tá? Agora imagine, um muçulmano fazer um juramento antimodernista. Ele vai ser bispo, padre, professor da Igreja Católica? Obviamente que não, só em tempos de Vaticano II, né? Ou em tempos aí de invasão, de invasão das taricas gnósticas aí no meio tradicional, tá bom? Que você vê esse tipo de coisa. Agora, vamos ver, por exemplo, também um protestante. Será que ele faz juramento antimodernista? Não, não faz. Um modernista fazendo juramento antimodernista para largar o modernismo e depois continua modernista. É perjúrio. Aí é perjúrio, na verdade. Então, olha, a abjuração, por que não serve juramento antimodernista como abjuração? Primeiro, a causa do juramento antimodernista. Segundo, qual foi o Papa que falou que ele serve como abjuração? Isso é uma novidade teológica. E na Sacrosantis Tito, São Pio X condena esse tipo de novidade, então, em nível de teologia. Não existe esse negócio daí. E outra coisa também, quem disse que todo ato de apostasia é uma adesão ao modernismo? Se o juramento antimodernista serve como abjuração, uma pessoa que vira muçulmano, ele é modernista? Então, Não. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela é ortodoxa, é modernista? Não. Então, por que diabo serve de abjuração? Na é verdade? Agora, vamos lá, o modernismo. O modernismo, como diz o próprio São Pio X, ele é um compêndio de todas as heresias juntas entrelaçadas. Tá certo? Isso daí é o modernismo. O juramento antimodernista ele é obrigatório para os padres, certo? Aí, vamos pegar aqui a questão da ICAB. A ICAB é uma seita cismática, tá bom? É uma seita cismática, e a gente vê até o próprio robô pontífice deles aí, tá certo? Eles têm umas doutrinas estranhas, não tem um corpo certo de doutrinas. Dá para dizer que a ICAB, em essência, é o mesmo que ser modernista? Não, não dá. Tá bom? Tem um monte de coisa ali. Eu já vi gente da ICAB, que se diz advacantista, por exemplo. na Já vi ICAP gente que da reza a ICAB. missa tridentina. ICAB que reza a missa tridentina. Então, não é uma coisa assim. Uma coisa seria, por exemplo, né? O padre ali, ele era do modernismo e tem que fazer juramento antimodernista. Mas até mesmo o católico que não passou pelo modernismo, ele tem que fazer o juramento antimodernista. Entendeu? A abjuração, ela serve para as pessoas que depois, por exemplo, assim, do uso da razão ou de uma certa formação catequese, sabe que está na Igreja Católica Romana, já ouviu alguma vez que aquela igreja é verdadeira, Igreja de Cristo, etc. Não interessa. Como o próprio Gilberto falou, né, na homilia. Eu era da igreja, nós não somos a Igreja Romana, né, que eu fazia parte, nós somos aqui a Igreja de Cabe, a Igreja
do Brasil, ele já tinha plena consciência de que ele saiu da igreja romana e foi para uma seita cismática. E quando ele estava no modernismo, ele estava de boa fé. Não dava para considerar ele um herege formal, assim, etc. Entendeu? Nós consideramos todos. Quem está no modernismo, tem uns que estão de boa fé, tem uns que estão por ignorância culpável e vencível, não invencível. Porque imagina, poxa, no Brasil tem internet, tem biblioteca, tem livro, né? A pessoa nunca escutou nem na internet sobre tradicionalismo, sobre missa tridentina, né? Nunca leu uma vida de santo. Será que a pessoa vive numa bolha na paróquia, onde apenas aquilo que o padre fala é o que de fato é verdade? Né? Em Voti tá assim, inclusive, né? Em Voti. Tá desse jeito aí, na verdade. Então, nem no modernismo assim, tá? Então, eles têm essa ignorância vencível, tá? Mas muitos deles, assim, estão lá de boa fé, nunca deram tanto valor para o estudo da doutrina, até porque está naquele ambiente que a doutrina é desprezada. É uma coisa. Se o Gilberto viesse somente do modernismo para o sede-vacantismo, não ia precisar de abjuração nem nada. Óbvio. Entendeu? Mas ele estava de boa fé e foi para uma seita. Todos os fiéis do Seminário São José que estavam de boa fé no modernismo e foram para uma seita, tá? Eu conheço um que, por exemplo, foi para o Testemunho de Jeová, foi exigida a abjuração dele. Eu fui uma das testemunhas. Foi exigido dele. Isso porque ninguém conhece dele, não era um escândalo público e nem nada. E ele é um cara bem na dele. Então, se foi exigido até dele, por que do padre Gilberto não é exigido? Porque se não for exigido, se basta o juramento antimodernista, né, para uma seita como a ICAB, por exemplo, né, tem que explicar por que os fiéis precisam fazer. Então, infelizmente é porque a coisa funciona do seguinte modo. Antes de ser padre, se ficasse sabendo antes de ser padre que era da ICAB, aí faria uma abjuração. Meu amigo, depois que virou padre, pode tudo, falou contra o padre, tá contra Deus e não precisa fazer mais nada. É a autocanonização. O pessoal entra no seminário sede-vacantista para sair padre, entra seminarista, mas sai Deus. É um negócio assim inacreditável que está acontecendo, sabe? As regras do direito canônico, da teologia, dos princípios, da moralidade, do senso comum não se aplicam mais aos padres. Fim, tá suspenso. É inacreditável. Não, e detalhe, esse tipo de coisa aí só se aplica aos padres que são os que pregam o pacifismo, né? Para você olhar, no leigo não tem que se meter em briga de internet, não tem que ter essas brigas, não sei o que, de teologia, isso são conversas inúteis, né? Tem que o quê? Rezar rosário, ajudar o padre, procissão, missa, rosário, ajudar o padre, acolitar, procissão, não sei o que, você sabe, Parece uma coisa assim meio George Orwell, sabe? Entrando no sede-vacantismo. Tá bom? Claro, parece uma coisa mais assim. Tem que sair da internet, porque se fica muito na internet, começa a ler juramento antimodernista, direito canônico, e aí acabou Isso. tudo. Entendeu? Agora, por exemplo, se pegavam leve com padres que eram mais combativos nesse quesito. Aí não, né? Aí todo mundo combate, aí todo mundo vai lá e puxa o direito canônico. Na verdade, quando o padre ele é muito polêmico, ou quando ele é bispo, o padre Rodrigo, né? Porque ele sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Porque o que não faltava era gente né, que já satanizava ele só por virar sede vacantista. Entendeu? Na resistência era assim. Né? É padre da resistência? Santo súbito. Santo súbito. Ipso facto, não tem nenhum defeito. Virou sede vacantista, aí parece que a personalidade da pessoa mudou, a biografia dele mudou, o nome dele mudou, é Satanás, sobrenome Beelzebub, e etc. Agora, no sede vacantismo é o quê? Padre sede vacantista. Pessoa, às vezes, né, tá calejada. Eu sei disso porque eu fui assim. Passei pelo IBP, passei por um monte de coisa. Poxa, finalmente cheguei na verdade. Aqui, finalmente, eu acho que tem padre bom, na verdade. Tem muito padre bom. Só que, rapaz, veja o seguinte. Se o sede vacantismo é a verdadeira posição, obviamente, tá? Não é um leãozinho que fica rodeando a gente para tentar pegar a gente no erro. É um dragão de 6 cabeças que a todo momento tenta nos devorar e nos tragar. E esse dragão tem várias cabeças. E essas cabeças, muitas das vezes, querem ser um padre. Tá bom? Por que não? Qual é a melhor forma de você... Olha, como é que foi no Vaticano II? Não foi através do clero, a infiltração, para através da obediência... O próprio Marcelo Lefebvre fala isso, no golpe de mestre Satanás. Através da obediência, né, realizar apostasia. Por que vocês acham que no sede vacantismo o modus operandi vai ser diferente, se dá tão certo? Deu certo na fraternidade. Né? Essa é a galera PBP. Né, a cisão da fraternidade, teve a fraternidade de São Pedro. Deu certo na resistência. Tá? E no sede-vacantismo? Deu certo também. Tá dando certo. Tá? Esse modus operandi é muito bom, esse negócio dessa obediência cega. Então,
É complicadíssimo isso aí. Agora, só para a gente provar, assim, é até redundante o que a gente está falando, mas provar que lendo o Juramento Antimodernista, ele é curtinho, você encontra ele no site da Permanência, no site da Monfort, em vários locais. Vamos ver aqui se tem algum lugar que diz eu abjuro de alguma seita não católica, alguma coisa assim, ó. Eu, fulano de tal, abraço e aceito firmemente todas as coisas que foram definidas, afirmadas, declaradas pelo magistério inerrante da Igreja, principalmente aqueles pontos de doutrina que diretamente se opõem aos erros do tempo presente. Aí terão 5 pontos aqui de quais são os erros do tempo presente. Vou lendo aqui, o professor Sapucaia é formado em filosofia, ele pode dar alguma ajuda aqui com o modernismo, mas ó, professa que Deus é certamente conhecido e demonstrado pela luz da razão natural. Admito os sinais certíssimos da origem do divino da religião cristã, os argumentos externos da revelação, sustento que são sobremaneira acomodados à inteligência, etc. Pode falar. Pode falar, professor. Tem que tirar o microfone do mudo. Ah, tá. Bom, em primeiro lugar, professa que Deus, princípio de todas as coisas, pode ser certamente conhecido e, portanto, demonstrado. Isso daí é porque tem um cânon no Concílio Vaticano I, né, que ele fala que Deus pode ser demonstrado dessa forma. Por quê? Porque os liberais modernistas, eles falam que o Deus ele não pode ser demonstrado, que ele é um sentimento. É que nem aquela frase, né? Eu tenho uma religião pensada. Entendeu? É uma coisa que vem do interior para o exterior. O princípio da imanência vital, que é completamente gnóstico, tá? É uma deificação do homem. Então, quando você fala que você pode demonstrar, olha aí, né, que pode ser conhecido e, portanto, demonstrado como causa por seus efeitos, ele está falando aí, se eu não me engano, é da quarta via de São Tomás de Aquino, demonstrado como da causa por seus efeitos, entendeu? Como a causa, através dos efeitos, demonstrar a causa. E isso também está em Romanos, se eu não me engano, Romanos, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, se eu não me engano, tá bom? Então, tudo isso contém nessa primeira parte. Ó, em segundo lugar, admito e reconheço como sinais certíssimos da origem divina da religião cristã os argumentos externos da revelação, isto é, os feitos divinos, em primeiro lugar, os milagres, profecias. Por que fala essa parte? Porque os modernistas, principalmente os modernistas do Sillon, tá, que foram proposições condenadas pelo decreto lamentável de Estado, eles falam, por exemplo, eles tentam dar argumentos científicos para os milagres, ou falam que aquilo era um efeito psicológico, e que aí os evangelistas exageraram um pouco, mistificaram a coisa, tá bom? Mesma coisa em relação às profecias, em relação também à revelação, à Sagrada Escritura, né? Eles tentam fazer uma paginação meramente histórica da Sagrada Escritura, desconsiderando aquilo que o Wojtyla, né, o falso João Paulo, como dizia, chamava de narrativa mítica, reduzindo tudo aquilo que era muito místico na Sagrada Escritura ao nível mitológico, tá bom? Então, isso tudo está contido nessa segunda parte. Terceira parte, terceiro lugar. Creio igualmente com fé firme que a igreja, guardiã e mestra da palavra revelada, foi próxima e diretamente instituída pelo próprio Cristo, porque os modernistas diziam que era muito temerário afirmar que foi instituída por Cristo, porque nós temos várias definições religiosas, tá? Ó, verdadeiro e histórico. Verdadeiro e histórico, tá bom? Tem todas essas coisas aí contidas. E a maioria está no Concílio Vaticano I, decreto lamentável status condenado, então, até nos filmes também algumas coisas. Isso aqui, quem lê o Vaticano I, quem lê o Apachende, assistiu as nossas aulas do canal sobre o modernismo, vai ver que essas condenações aqui são ao modernismo, mas muito bem, como disse o professor Sapucaia. O muçulmano acredita nisso? Não, o muçulmano acredita em milagre de verdade. Um ortodoxo oriental, grego, russo, ele acredita em milagre? Acredita em muita coisa assim que não é modernismo. Então, assim, onde é que está a abjuração aqui? Quem lê, a gente abre aqui depois a comparação com o que é uma abjuração de verdade, vai ficar assim, claro, como a luz do dia, que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Pode continuar lendo o quarto e o quinto, professor. Quarto lugar, aceito sinceramente a doutrina da fé, transmitida até nós desde os apóstolos por meio dos padres ortodoxos, sempre no mesmo sentido, na mesma sentença. Por que isso? Porque os modernistas, modernista teólogo, ele fala que a evolução do dogma, que o dogma evolui e se adapta de acordo com os tempos e com as consciências, tá bom? E, portanto, rechaço de ponta a ponta a invenção herética da evolução dos dogmas, bom, acabei de falar, que passariam de um sentido a outro diverso, do qual primeiramente a Igreja sustentou. Igualmente condeno todo o erro pelo qual o depósito divino entregue a esposa de Cristo
para que por ela seja fielmente guardado, substitui-se uma invenção filosófica ou uma criação da consciência humana. Essa criação da consciência humana, também, ela daí tem um quê de erro medieval, que é do Averroes, que era um metafísico muçulmano. Ele falava do erro da consciência coletiva. Essa noção de consciência coletiva, ela vem desse filósofo islâmico, tá bom? Tá. Lentamente formada pelo esforço dos homens e que posteriormente deve se aperfeiçoar por um progresso indefinido. Isso aí também, né, pura gnose, né, tá bem presente no perennialismo, isso daí, inclusive. Uhum. Quinto lugar, sustento com toda certeza e sinceramente professo que a fé não é um sentimento cego da religião e brota das profundezas subconscientes. E isso daí ele está aqui falando que negando que a fé é algo imanente, né, de imanência vital, por pressão do coração e a inclinação da vontade formada moralmente. Aqui ele fala isso por quê? Porque na fenomenologia, que é uma filosofia que é basicamente o coração de todo o modernismo, ele fala o seguinte na fenomenologia, principalmente os fenomenólogos ditos cristãos. Eles falam que Deus existe porque ele é necessário ao ser humano, para dar significado à vida humana. Haja visto que para o ser humano não existe nada de mais nobre do que ele, por exemplo. Entendeu? Não tem nada a ver com o ICAB, tá? Não tem nada a ver com essas coisas. Você pode ver que na ICAB tem gente na revista Trentina, tem gente na ICAB que se diz sedevacantista. Tem gente na ICAB mais católica que sedevacantista. Exatamente. Tem até gente. Olha, vou fazer um paralelo. A ICAB, ela é parecida com o Palmar de Troia, por exemplo. Uhum. Ela é parecida com o Palmar de Troia. Agora me diz uma coisa. Lá no Palmar de Troia, por exemplo, a pessoa que quiser, por exemplo, sair do Palmar de Troia, basta o juramento antimodernista. Mas quando é que eu fui modernista? No Palmar de Troia, estou condenando o modernismo, muitas vezes, poxa, né? Aí, entendeu? O erro deles não é isso daí. Então é ridículo. Por exemplo, um cismático que não aderiu nenhuma heresia, porque pelo menos em tese é possível você somente negar a obediência ao Romano Pontífice, ele precisa fazer uma abjuração do seu cisma. Mas que heresia que ele aderiu? Então, assim, qual que é o sentido de um cismático que não ter aderido, pelo menos em tese, a uma heresia, ter feito o juramento antimodernista? Não tem o menor cabimento. Só para concluir aqui agora, depois de falar algumas coisas o que é o modernismo, basicamente, aí ele vai dar algumas proposições aqui da Pascendi do Decreto Lamentabile. Aí pergunta, 100% da doutrina católica está resumida na Pascendi do Lamentabile? Não, o Pascendi e o Lamentabile são relativos especificamente contra o modernismo. Então, me submeto com a devida referência de coração, adiro a todas as condenações, declarações e prescrições que estão na igreja. Reprovo os que chamam a história de dogma, reprovo repugnar a história e os dogmas, condeno e rechaço a sentença daqueles que dizem que o cristão erudito se reveste dupla personalidade, um de cristão e de outro de historiador. Reprovo igualmente o julgar e a Sagrada Escritura, que o livre exame protestante, por assim dizer, que os modernistas também fazem. Rechaço também a sentença de que a história, a igreja, de lado a opinião revelada, os escritos do padre devem ser interpretados, a luz da ciência, excluída toda a autoridade sagrada. Professo totalmente alheio ao erro do qual os modernistas, aqui bem específico, professo totalmente alheio ao erro pelo qual os modernistas sustentam, que não há nada em comum. Portanto, mantenho firmemente a fé dos padres até o último suspiro da minha vida, uma pequena profissão de fé, por assim dizer, né, no que acredita, mas não do que está abjurando, por assim dizer. E tem um outro pedaço aqui, pode falar, professor, se tiver alguma coisa para falar. Fico de joelhos com a mão estendida, o senhor está no mudo, só para avisar. Tudo isso prometo guardar íntegra, tal, né, tal. Vocês vejam assim, agora eu vou tentar fazer aqui o comparativo com o rito de abjuração canônica. Então, pessoal, desse momento aqui em diante eu vou ter que fazer uma mágica de edição para poder salvar esse vídeo. Eu perdi a minha captura de áudio, então eu vou colocando por cima e vai dar certo no fim das contas, tá? Mas nesse momento eu vou tentar apresentar para vocês aí, no vídeo, o que é a abjuração canônica de fato. Ou seja, um documento padrão que eu, Matheus Lassan, já perdi a conta de quantas vezes eu vi o Padre Gilberto, o Padre Holtz fazer com outras pessoas. Todos eles sabem muito bem o que é o documento de abjuração e a que exatamente ele se refere, certo?
Então, quando eu falo, cadê a abjuração? Eu não estou perguntando se fez um ato de fé, se rezou um Pai Nosso, 10 Ave Marias, eu não quero saber disso, eu quero saber se leu este documento e assinou com 2 testemunhas, beleza? Isso aqui serve para quem saiu do Partido Comunista, para quem já foi espírita, protestante, foi o que eu fiz, é que todo mundo faz aqui no seminário. Não tem outra, não tem como se confundir, eu não sabia o que era abjuração, todo mundo sabe. Pessoal, há também uma diferença entre um ato jurídico constitutivo e um ato jurídico declarativo. Exemplo, o que é um ato jurídico constitutivo? Isso aqui, qualquer estudante de primeiro semestre de direito, direito civil, penal, processual, qualquer coisa, todo mundo sabe o que é o que eu vou explicar. E é algo básico para você entender o sedvacantismo. Então é muito surpreendente que o nosso clero esteja assim, relativizando os princípios mais fundamentais da nossa posição teológica em prol de circunstâncias aí das mais adversas. Enfim, o que é um ato constitutivo, um ato jurídico constitutivo? Por exemplo, eu, Mateus, hoje não tenho advogado. Pode ser que amanhã ou depois alguém me processe ou eu queira processar alguém e eu tenha que constituir um advogado. Então, eu não tenho advogado hoje, eu vou contratar um advogado e aí eu vou assinar uma procuração, dizendo, a partir de hoje, dia 6 de dezembro de 2023, eu vou constituir João da Silva como meu advogado, parará. E aí eu assino. Ou seja, o João da Silva será o meu advogado do momento da assinatura em diante e não da assinatura para trás, percebem? Porque a minha assinatura constituiu como meu advogado. Isso é um ato jurídico constitutivo. Certo, e o que é um ato jurídico declarativo? Ato jurídico declarativo acontece bastante no direito brasileiro, no direito tributário. Por quê? Porque a Receita Federal às vezes inventa de fazer umas regulamentações, umas instruções normativas, umas portarias por conta própria sem passar pelo Congresso, e aí sai cobrando imposto em cima de quem não deve pagar imposto. Aí algumas empresas entram com recurso no judiciário e o juiz, quando crê que convém, ele analisa o caso e diz o seguinte: olha só, neste caso aqui de, pagamento de tributos desse modo aqui, em empresas ligadas a posto de gasolina e coisas dessa natureza, aqui dando um exemplo, eu declaro que a cobrança de impostos é nula nas condições A, B e C. Compreenderam? Ou seja, quem teve o imposto cobrado de modo injusto vai ter o direito à compensação retroativa. Prestem atenção que o juiz não declarou que a cobrança daqueles impostos nessa situação específica é ilegal a partir da data da assinatura, mas ele declara que sempre foram ilegais. Compreendem a diferença? Se o juiz fizesse um ato constitutivo dizendo a partir de agora esta cobrança será ilegal, ele estaria de fato legislando. O juiz ele estaria constituindo uma situação no mundo real, mas não é o caso, ele está declarando algo que sempre foi nulo. Eu espero que tenha ficado bem clara essa diferença. Por quê? Porque a Igreja Católica, num juízo futuro, fará um juízo declarativo de que o modernismo é herético. Não será um juízo constitutivo, porque vocês imaginem o caos. Pode ser que a Sé volte a ser preenchida, volte a ser ocupada por um Papa legítimo daqui a 100 anos. Então vai ter tido Bento XVI, 17, 18, 19, Francisco I, 2, 3 e 4. Aí só, depois daqui a 100 anos vai falar, não, então tudo isso aqui valia, mas a partir de hoje vai ser considerado herético? Não, a igreja não pode constituir heresia. Em outras palavras, a igreja não pode colocar heresia na boca das pessoas. A igreja vai falar, olha, isso aqui que está sendo ensinado, por mais que tenha ficado 100 anos, 200 anos, 300 anos sem uma única advertência formal, sempre foi heresia. Então negar a diferença entre um juízo declarativo e um juízo constitutivo é negar o sedvacantismo em si mesmo. Então ficar esperando, não, tem que ter a condenação formal do modernismo antes de qualquer coisa. É de um absurdo, de um amadorismo, é uma coisa assim surreal mesmo, surreal. Eu nunca pensei que estaria vendo isso. Então, daqui em diante, eu comento e leio com o professor Sapucaia a abjuração e você pode conferir o documento completo aqui na descrição, tá? Eu, fulano de tal, tenho diante dos meus olhos os santos evangelhos, os quais eu toco a minha mão direita, sabendo que a igreja, que ninguém pode salvar sem a fé que a igreja católica apostólica romana admite e crê em ensina.
contra a qual eu lamento ter errado imensamente, visto que eu admiti e criei em doutrinas contrárias a seu ensinamento. Aqui a gente já vê que é o seguinte, logo no primeiro parágrafo, tem eu peço perdão pelos erros que eu cometi, coisa que no juramento antimodernista não tem. O juramento antimodernista é focado para aquelas questões antimodernistas. Agora, a abjuração já está aqui explicando. Eu errei, peço perdão, quero voltar para a fé católica, claro. É nítida a diferença entre a abjuração e o juramento antimodernista. Se não é necessário mais abjuração dessa forma, por que se continua dizendo que a falsa igreja é uma falsa igreja? Porque se não é necessário abjuramento em votir, olha, tic-tac para todo mundo ali, uma hora voltar para o modernismo, né, ir para a Fraternidade São Pio X, resistência, ou para uma missa de moto próprio, uma missa nova bem celebrada. É isso que vai acontecer. Esse é o efeito que causa na alma. Tá? O ser humano, ele é lógico. Alguns, pelo menos. Alguns, pelo menos. Então, em algum momento, a pessoa vai se perguntar, né? Poxa, se não é necessária a abjuração, o cara vai cair em apostasia e pode voltar mesmo assim? Então, quer dizer que eu que estou numa seita. Porque se ele foi, para onde ele foi, não foi condenada pela igreja, no caso dessa falsa igreja não foi condenada, é o mesmo que dizer o quê? Que está liberado? Que você não saiu da igreja? Aí você contradiz São Pio X falando que o modernismo é um compêndio de todas as heresias, então. Bom, morreu o sede-vacantismo aí, morreu. Então, vocês imaginem um Bergoglio, um Ratzinger, um João Paulo II, um Wojtyla, um Montini se converte ao catolicismo, vão falar o quê? Não vou abjurar não, porque eu não sabia que o modernismo não estava condenado pela Santa Igreja, eu não sabia que o modernismo não estava errado. Não, isso não existe. O mínimo que se espera é que eles façam uma abjuração, por quê? Porque nós temos a convicção de que o modernismo será condenado firmemente por um Papa futuro, um legítimo Papa. Ponto, nós temos certeza disso. É por isso que nós somos sedes. Óbvio. Detalhe, o modernismo do Vaticano II é uma negação clara ao mistério da encarnação, tá bom? Por quê? Porque eles reduzem Nosso Senhor a um Jesus histórico. Eles pregam um humanismo, tá bom? Eles tiram a divindade de Nosso Senhor a partir do momento que eles admitem a liberdade religiosa, tá bom? Eles matam a divindade de Nosso Senhor aí. Então, o que é o mistério da encarnação? É Deus que se encarnou, tá bom? Se todas as religiões são caminhos de salvação, Deus não se encarnou. É ali apenas um Jesus histórico. A encarnação não existe. A paixão foi apenas um martírio por uma ideologia, tá bom? E a ressurreição é a questão da imanência vital. Deus que existe ali dentro de você nas consciências. E ele foi para uma missa que no seu corpo doutrinal contém tudo isso e professou a fé no credo de Paulo VI, que também contém tudo isso. Tá bom? Ele foi para uma estrutura de uma seita verdadeira, que é do Vaticano II, que a doutrina é essa. Tá bom? Então, não é necessária a abjuração. Olha aí, na doutrina católica sobre a encarnação de certos atos. Ele acabou negando tudo isso nesses atos. Mas Gabriel, ele não sabia, e não sei o quê. Olha, primeiramente, já foi divulgado aí o antigo perfil dele, ele sabe dessas coisas há muito tempo, eles falam sobre o Vaticano II desde 2016, 2017, ele leu o Mistério de Iniquidade, ele tem em casa, ele é chefe de família, não existe essa de eu não sabia, não existe mais essa. Então, aqui nesse trecho fala-se assim, acredito no primado não somente de honra, mas também de jurisdição do Romano Pontífice, sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, vigário de Cristo. Pergunto, o padre Gilberto negou explicitamente o primado de jurisdição do Romano Pontífice? Sim, lá no vídeo da ICAB ele diz claramente, o nosso governo não é o de Roma. Aquilo que ele acreditava como igreja verdadeira, né? Porque até o momento ele não conhecia o sede-vacantismo e tudo mais. Ou seja, negando assim, então tem que abjurar, não tem conversa, tem que abjurar mesmo, acabou. Então agora vamos ler aqui o pedaço da Prestância Scriptura, é um decreto de São Pio X, em que ele confirma a excomunhão da Pachende, né, a indicação do professor Sapucaia. Densger 2214, além disso, com o fim de reprimir os espíritos cada vez mais audazes modernistas, assim pelo que eficácia tirar força, também nossa encíclica Pachende Dominici Gregis,
por nossa autoridade apostólica, nós reiteramos e confirmamos tanto o decreto da Sagrada Suprema Inquisição como da dita nossa encíclica, acrescentando a pena de excomunhão contra os contraditores, e nós declaramos e decretamos que se alguém, o que Deus não permita, chegar a tanta audácia, que defendesse ou qualquer dessas proposições condenadas, assim mencionadas, fica ipso facto ferido pela censura decretada, que é a pena das excomunhões late sententia. Ou seja, o modernismo está condenado e já tem aqui a sua punição. Não estamos simplesmente aguardando ad eternum isso daí. E bem, se você quiser... Ah não, mas precisa de um decreto formal condenando nominalmente Paulo VI, Bento XVI, etc, etc. Então você jogou fora todo o sedvacantismo, tá? São duas coisas assim inconciliáveis. Ou tem que abjurar porque foi para missa nova, ou então o sedvacantismo inteiro é uma mentira. Percebam a gravidade da questão. Não. O próprio Ministério de Iniquidade, tá bom? Quem comprou e leu, tá bom? Vê lá que existe uma diferença. Existe uma excomunhão que é direcionada a uma certa pessoa e existe umas excomunhões que são direcionadas a várias se incorrerem no mesmo erro. Por exemplo, os concílios. O Concílio do Vaticano II tem uns cânones. Quem negar, seja anátema. Outro cânone. Quem negar, seja anátema. São as excomunhões aí que são de caráter coletivo, ou seja, todo mundo que incorre nesses erros. Aí, a partir do momento que tem contato com a paciente, lamentável, como ele fala aqui, né? Fora que, cara, quem no meu sedvacante não teve contato com um documento desse? Quem que não teve? Principalmente o Huff, que desde 2016 está nesses debates aí, tá bom? Né? Então, é o que acontece, tá aí. Então, agora concluindo aqui esse vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam e se inscrevam lá no canal do professor Sapucaia, ele que tem as melhores catequeses tradicionais aí do YouTube. Se você está chegando agora no catolicismo, na tradição e quer fazer umas aulas de catequese, eu recomendo o professor Sapucaia, porque se você for aprender catequese com o pessoal de batina, aí eu não garanto nada, eu acho que pode ser até meio perigoso para sua fé, aí fica complicada a questão. Vai acabar recebendo catequese matarica. Canal que melhor destrincha aí as questões da Semana Santa Reformada, de tudo que aconteceu, Revolução Litúrgica sobre Pio XII, aqui o canal do professor Sapucaia. Se inscrevam e confiram lá. Já vai vir outro aí, viu? Do cara da Reta Furacão. Tem que ter tanta confusão que aconteceu que eu atrasei um pouquinho, mas dessa vez eu vou destruir o argumento do Padre Radek e do Marco Vivarunas, que são basicamente o coração, né, toda a base teológica que os grupos da Semana Santa de Pio XII têm para é aquele negócio, né? Eu não saí do. Eu vou parafrasear o Padre Rhodes aqui. Olha, eu não saí do modernismo para uma coisa dessa. Quando teve aquela polêmica na Semana Santa, né? Que ele não saiu do modernismo para vir para as polêmicas, sendo que o nosso terreno é o terreno das polêmicas, na verdade. Eu não saí do mundo, não saí do modernismo, não saí de tudo esse meio que eu vim para me acovardar. E se não for para botar fogo no mundo, né? Então tem que botar fogo mesmo, como diz Santa Catarina do Céu.